Na aula passada, a gente viu um pouco sobre a estrutura em 3 camadas dos bancos de dados. E eles nos remetem à característica de isolamento dos dados. Hoje, a gente vai ver sobre a abstração e como ela funciona dentro do banco de dados. Eu acredito que a parte mais difícil é você conseguir entender o quanto é importante você saber abstrair do mundo real para o mundo virtual ou lógico, todo esse esquema de banco de dados. Essa abstração ela é uma característica que permite a independência de dados do programa e a independência da operação do programa em relação ao SGBD. A abstração ela é subdividida em 3 características: a representação conceitual, o modelo de dados e o conceito lógico. Acredito que com essa imagem vocês vão ter uma noção um pouquinho melhor. Percebam que ali eu vou fazer uma conotação lógica como uma criação de uma casa, digamos assim. O conceito mais lógico é aquele conceito onde o projetor está projetando a casa com características de metragem, de posição de porta, janela. Ele está fazendo o desenho da infraestrutura. Nesse momento, eu vou estar colocando informações e características importantes na hora da construção dessa casa. No modelo mais ao meio, a gente tem uma visão um pouco mais lógica, mas tem uma coisa mais lúdica, que um usuário qualquer, ele pode identificar a disposição dos móveis, ele consegue ter uma visualização um pouco mais abrangente sobre o espaço e ele consegue entender melhor o projeto. Já na outra visão, é uma fotografia de como a casa vai ficar. Percebam que quando eu fotografo a imagem, a realidade ela vai aumentando e o usuário por si só, ele consegue através dessa imagem identificar exatamente como a casa vai ficar, tanto ele quanto o engenheiro que a projetou. Isso é a abstração de dados. Voltando, então quando eu tenho a representação conceitual, o usuário, seja ele qual for, deve ter uma visão muito clara, tanto ele quanto o engenheiro de software que está projetando essa abstração, devem ver todo o projeto e conseguir se identificar os dois ali. Já o modelo de dados é um pouquinho mais abaixo dessa significação e ele possui uma visão um pouco mais lógica, mas não tanto, mas ele consegue ter uma visão da infraestrutura do ambiente. Já o conceito lógico é exatamente como o banco vai ser construído e ali tem características muito mais específicas e o usuário, por ter esse distanciamento de conceito, nesse modelo mais lógico não fica claro para ele, mas sim fica muito mais claro como ele deve ser construído. Consegue entender essa abstração? Ela é um pouco difícil de compreensão mesmo, mas no decorrer das nossas aulas isso vai ficar cada vez mais claro. Até lá!